Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. Se você não assistiu o vídeo de ontem, eu acho que você está perdendo tempo. Clica no link que está aparecendo na sua tela agora, que você vai abrir uma nova janela aí no seu navegador, tá? Com o vídeo de ontem, a entrevista que a gente fez com o Sérgio Vieira, do Crescer com Foco. O Sérgio Vieira deu um show ontem, a gente falou sobre mentalidade pobre, mentalidade rica, renda ativa e renda passiva. E a gente ficou devendo, né, Sérgio? Uma história nossa, pessoal aqui, uma história prática, em que você, e no final das contas a gente vai dar mais uma dica prática, ele vai dar uma, eu vou dar outra, que você possa aplicar na sua vida. A gente não combinou a dica, né? Então a gente vai dar uma dica do nosso cotidiano, ele vai dar uma, se ele der a mesma que eu for dar, eu vou ter que dar outra, não tem problema nenhum, e a gente vai se virar aqui, porque dica para você é o que não falta. Então, eu queria que o Sérgio começasse esse vídeo de hoje contando pra gente como é que ele fez, como é que era a mentalidade dele, a mentalidade pobre dele, o como ele reparou que ele precisava mudar a mentalidade para rica, ok? Como é que foi esse que a gente chama de switch? Como é que foi essa mudança de mentalidade pobre para mentalidade rica, com uma história prática, então? Sérgio Vieira, do Crescer com Foco. Ok, prazer estar aqui de novo hoje, né, com vocês. E Pedro, muito legal essa tua pergunta, né? Assim, isso me reporta a minha infância. Quando eu tinha 8 anos de idade, já foi minha primeira experiência como empreendedor, né? Eu lembro que eu queria comprar bala, não tinha dinheiro para comprar bala, porque uma das crenças que meu pai falava, você não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Sempre falava isso, né? Então, eu não sei, eu sou um de 4 irmãos, né? E eu vou dizer, eu sempre fui à luta, né? E sempre eu sou assim, faz parte da minha característica. E eu lembro que eu fazia marcador de livros, isso mesmo. Eu pegava cartolina, né? Folha de cartolina, cortava com tesoura. Eu lembro que minha mãe era artesã e tinha uma tesoura de picotar lá na minha casa, e eu cortava aquela cartolina com aquela tesoura cheia de picote, né? E eu vendia por 5 centavos. Na época a moeda era cruzeiro ainda, né? Muito antes de sonhar ter o real. Né? Então, eu vendia por 5 centavos. Mas você sabe o que aconteceu? Quando meu pai ouviu o barulho, eu passando pela sala, ele estava vendo televisão, o barulho de chacoalhada de moeda no meu bolso, ele perguntou, que dinheiro é esse aí? Aí eu contei para ele, você acredita que ele me proibiu de vender os meus marcadores de livro? Então, assim, a minha carreira de empreendedor começou e terminou muito rápido, sabe? Mas, assim, nem por isso a semente deixou de estar ali, né? Então, eu cresci, desenvolvi, mas, infelizmente, com essa mentalidade, né? Que o dinheiro era escasso, que o dinheiro nunca era suficiente, que não dava, que isso, que aquilo, aquilo outro. Só que eu tive uma experiência na década de 80, que eu trabalhava no Banco Bamerinos, e surgiu uma possibilidade de trabalhar por conta própria. E eu nem pensei 2 vezes, eu fui trabalhar por conta própria. Só que eu fiz um processo todo errado. Eu saí de um emprego de carteira assinada que eu tinha na época e fui trabalhar como autônomo, né? Consertando aparelhos eletrodomésticos, porque a vida toda eu sempre gostei de consertar coisas, né? E aí eu fui aventurar, só que assim, eu me dei conta, depois que eu já tinha pedido demissão, que eu não tinha nenhum cliente, né? Então, mas eu tinha 20 anos na época, sei lá, não sei nem se tinha 20 anos, 19, 20 anos, né? Não tinha maturidade, né? Apesar de já estar com 19, 20, eu não tinha a maturidade que o jovem tem hoje, e daí eu fiz tudo errado. Mas isso me ensinou a correr atrás, a buscar, e eu tive a ajuda da minha família, né? Minha família me ajudou, ela me deu aparelhos para consertar, eletrodomésticos para consertar, e eu comecei minha vida ali. Então, logo eu tive que mudar a minha mentalidade. E eu lembro, Pedro, que não tinha computador naquela época, eu pegava uma cadernetinha para anotar o que eu ganhava, tá certo? E eu comecei já a separar ali parte do que eu ganhava para pagar as minhas contas e parte que eu ganhava para investir. Investir principalmente em treinamento, em cursos, né? E isso aí fez toda a diferença. E eu vou falar para você, ninguém nunca me ensinou isso, foi algo intuitivo, mas eu sempre gostei de estudar, né? Eu sou formado em gestão empresarial, mas eu tenho 5 faculdades começadas, mas a gente começava a faculdade e via que não era bem o que eu queria, e aí eu partia para outra. Eu também não perco tempo, não. É igual o livro. Eu compro um livro, eu amo ler. Eu vejo que o livro não é aquilo que eu quero, eu largo de lado e não vou perder meu tempo com aquilo, não. Vou fazer outra coisa, entendeu? Então, eu comecei muito cedo já com a ideia de investimento,
de guardar, né, o dinheiro, né? E daí eu fui crescendo, fui desenvolvendo, fui trabalhar num banco. Quando eu trabalhei num banco, eu descobri que tinha um mercado de ações, e aí nós juntamos um grupo de pessoas, fizemos um clube, né, e começamos cada um a fazer um aporte. Eu nem lembro, foi em 84, 85 isso, né? E aí a gente ganhava um dinheirinho extra com aqueles investimentos, né? E a partir daí, Pedro, foi só alegria, porque a gente foi guardando. Eu vivi uma época bem desafiadora na década de 80, que a inflação era 80% ao mês. Nós íamos ao mercado de manhã, de tarde já era outro preço. As maquininhas seladoras, né, porque não tinha código de barra como tem hoje, eram maquininhas seladoras, o dia inteiro, né, gastando bobina. Eu acho que aquelas empresas de bobina devem ter ganhado muito dinheiro naquela época, né, por causa disso. Mas assim, o fato é que sempre, independente de ter crise ou não, é possível. Hoje, eu poderia te dizer, Pedro, que a regra que eu utilizo para a minha vida é trabalhar usar 50% do meu ganho líquido para custear a minha vida, tá certo? E os outros 50%, 10% vai para a poupança, 10% por poupança, que eu digo não a caderneta de poupança, vai para investimento, tá? Para coisas de médio prazo, mais ou menos. 10% vai para a minha aposentadoria. Eu não mexo de jeito nenhum nesse dinheiro. Então vai para a aposentadoria. Poxa, Sérgio, mas esse dinheiro da aposentadoria, você não vai mexer nunca? Sim, vai chegar um momento, quando eu me aposentar, que o líquido, a liquidez desse dinheiro, eu vou usar para, óbvio, ele vai ser de um jeito tal que eu não vou precisar dele todo, né? Então, o que eu precisava é sair da liquidez desse investimento ao longo dos anos. 10% eu uso para treinamento, eu invisto em mim. 10% eu coloco no que eu chamo de cofre da liberdade, que é para comprar coisas que eu quero comprar, tá? Porque não dá para a gente viver sem gastar dinheiro. Então você separa 10% para gastar, para queimar mesmo, tá certo? E 10% a gente usa para comprar. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma moto, eu quero comprar uma casa. Então você faz um planejamento, ok? Então hoje eu vivo a minha vida assim. A ideia, Pedro, é conseguir chegar num patamar que esses 50% acabe virando 20%, 30%. E o que vai o resto? Vai ir para investimentos. Basicamente é isso. Perfeito. Então, o Sérgio acabou de passar aí, desde a infância dele, o momento em que ele se virou autônomo e a hora que virou a chave, onde ele começou a lidar com o dinheiro dele, mesmo sem instrução, de forma intuitiva, né? E, enfim, mudou tudo na vida dele. Ele entrou para um banco e foi agraciado aí com um grupo de amigos, começaram a investir. Isso é muito legal, tá? Começar a investir com um grupo de amigos é muito interessante. E agora ele acabou de passar o segredo dele aqui, que no final eu espero que ele dê essa dica de volta aí de como ele divide o dinheiro. É uma forma fantástica de dividir o dinheiro. Bom, a minha história, vou contar ela bem rapidinha, de como eu passei de uma mentalidade pobre para uma mentalidade rica, como eu fiz esse momento de transação de uma mentalidade pobre para uma mentalidade rica, foi basicamente a seguinte. Eu tinha 19 anos e eu trabalhava numa distribuidora de materiais para chaveiro, tá? Eu fui trabalhar lá porque eu tive um desempenho escolar ruim, porque eu me juntei com a turma da bagunça, acabei negligenciando a entrada em faculdade, etc., e de forma que quando eu fui contar pro meu pai, eu acabei contando uma mentira grande pro meu pai, isso gerou um atrito, e meu pai muito sabiamente chegou para mim e disse, ou você arruma um emprego em um mês, aí me deu um dia tal, no caso eram 3 semanas e pouca, ou você pode morar com a sua mãe, porque você só vai ficar aqui se arrumar um emprego. Então, graças a Deus, em uma semana eu tinha arrumado um emprego nesse lugar de chaveiro, e comecei a trabalhar, e ganhando mais de R$1.000, e eu tinha 18 anos na época. Meu primeiro emprego, eu trabalhando bem, trabalhava em pé o dia inteiro, ali já começando a me estressar, e acabei contraindo uma dívida de R$6.000. Nesse mesmo momento que eu contraí uma dívida de R$6.000, apareceu uma oportunidade de negócio para mim e para o meu pai, onde a gente resolveu abrir mão de uma vida um pouco mais segura que a gente tinha de renda ativa. A gente resolveu abrir mão dessa renda ativa para poder cair dentro dessa oportunidade de negócio. Nessa oportunidade de negócio a gente foi muito bem treinado e acabamos nós dois, eu e ele, conhecendo um mundo que ele já conhecia mais do que eu e eu não conhecia.
E eu fiquei vislumbrado com aquele mundo, não tanto com a oportunidade de negócio, que eu acreditava e gostava muito, mas com aquele mundo de negócios, de empreendedorismo, de investimentos, de multiplicação de riqueza. O que aconteceu depois daí, esse foi o momento de transação, foi treinamentos que eu recebi, não só em eventos presenciais, como também em livros, em vídeos. Eu comecei a consumir aquilo de uma forma que eu abri mão da minha renda ativa sem ter nada. Então, assim, eu tinha 6 mil reais de dívida, abri mão de uma renda fixa e me joguei no mundão aí sem ter nada, sem ter piso, sem ter nada. O que acontece de quem se joga no precipício sem ter um chão para pisar? Cai. Independentemente da oportunidade de ser a melhor do mercado ou a pior do mercado, de qualquer jeito esse cidadão vai cair. Então, eu comecei a cair e daquela forma ali as coisas na minha vida foram embolando. Eu tinha um namoro, eu comecei a não ter dinheiro mais para nada e eu cheguei no fundo do poço até o dia que o mesmo pai que tinha entrado naquela oportunidade, que abraçou aquela oportunidade, está naquela oportunidade de negócio até hoje, ou esse mesmo pai encontrou um mercado totalmente diferente, que era um mercado mais digital, e me mostrou que existia esse mundo. De novo, esse pai me trouxe essa oportunidade, e eu abracei, e desde aí eu criei a Universidade Financeira e outros projetos, tá, nesse mercado, e esses projetos me demoraram 6 meses para sair. Então foram 6 meses, esse pai já tinha investido milhares de reais em mim na primeira oportunidade de negócio, investiu mais algumas centenas de reais em mim nessa nova oportunidade que eu tinha vislumbrado e que eu disse assim, não, vai dar certo. E hoje em dia eu não tenho o que falar, a minha renda, eu gerei diversos ativos nesse novo mercado e hoje em dia eu vivo totalmente de renda passiva por causa dessas oportunidades que o meu pai, que foi o grande protagonista disso tudo, trouxe para mim. Então, a minha mentalidade mudou com treinamentos, ok? Mas essa transação de renda ativa para renda passiva foi algo feito de forma bem irresponsável, foi algo feito de forma bem impensada, ok? Muito contra a vontade de algumas pessoas, da minha família, etc. Fiz errado, hoje eu não faria daquele jeito, fiz errado. Porém, essa foi a minha transação, foi abrupta. Eu demorei aí 9 meses a 1 ano para poder ganhar o meu primeiro real depois de ter me jogado aí no mundão, mas foi o meu primeiro real de forma passiva, e depois que eu fiz o primeiro real, no mês seguinte eu já fiz o meu primeiro milhar, e aí depois de 3 meses eu já estava ganhando mais de 5 mil reais aí de forma passiva. Então, tudo usando isso daqui, né, não o braço. Então hoje em dia eu vivo assim, e a vida já é totalmente diferente. Então a gente chegou agora em 13 minutos, e eu queria que o Sérgio Vieira agora passasse para você uma dica de como é que você pode experimentar essa transação da renda ativa para renda passiva, seja do jeito que ele já falou ali, controlando, né, de educação financeira, que foi um pouco o que ele falou ontem, mas eu queria que ele passasse aí uma dica prática aí de como é que a pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Sérgio, como é que essa pessoa ela pode fazer esse switch aí de renda ativa para renda passiva, ou indo aos poucos, etc. Como é que você faria se fosse a pessoa que está assistindo? Muito bom, Pedro. Eu diria o seguinte, faz com o que você tem agora. Se você tem 100 reais, faz a distribuição com os 100 reais. Se você tem 1.000, faz com os 1.000. Se você tem 10 mil, faz com os 10 mil. Mas não espera ter 1.000, não espera ter 100 se você tem 10, não espera ter 10 mil se você tem 5 mil. Faz com o que você tem. Vê o que você tem hoje, né? Na carteira, no potezinho, no banco, e faz a separação. É começar, Pedro. E uma outra dica que eu queria dar, essa dica de $1 milhão, tá? É o seguinte, nunca coloque teus ovos numa única cesta, tá? Você deve investir em algumas frentes, uma de cada vez, é lógico. Mas uma coisa que já está começando no mundo todo, as pessoas de sucesso a fazer, é uma coisa que a gente chama de multirrenda. Tá? A multirrenda é você não ter a sua renda de um único lugar, tá? Conforme eu falei no vídeo de ontem, né? Então, assim, pelo menos 2, para que você tenha renda passiva de pelo menos 2 lugares diferentes, tá ok? Essa é a minha dica. Bom, a minha dica do Sérgio perfeita. No final, eu vou pedir para ele só repetir essa distribuição, tá? Para você poder ficar com os bem na cabeça. E aí ele já vai encerrar o vídeo. E a minha dica é a seguinte, assim como o Sérgio falou, tenha uma outra renda, tá? Essa é a minha dica, mas a minha ideia para você tenha essa outra renda construindo ativos. Seja construindo algo que vai funcionar sem você, seja incluindo pessoas
ou simplesmente incluindo produtos, ou montando um sistema de distribuição de alguma coisa. Enfim, tenha uma outra fonte de renda passiva. Comece a pensar, comece a pesquisar, comece a treinar a sua mente para construir ativos, para identificar o que podem ser ativos, para identificar sistemas que vão funcionar sem você estar lá dentro. Eu vou indicar um livro para você, o nome desse livro é Independência Financeira, do Robert Kiyosaki. Leia esse livro, ok? É um livro carérrimo. Invista nesse livro, invista tempo nesse livro e comece a praticar e a treinar sua mente para isso. Na época que eu comecei, eu não sabia nada sobre construir ativo e eu pensava assim, caramba, tem muita gente que sabe tudo sobre isso e eu não sei. Hoje eu posso dizer, caramba, eu sei muito mais sobre isso do que talvez qualquer pessoa aqui no meu bairro, entendeu? Com toda humildade eu tô falando isso. Por quê? Porque naquela época, com 19 anos, eu saía na rua igual um tarado, olhando para tudo ao meu lado e pensando, caramba, como é que eu poderia transformar isso aqui em uma renda passiva? Caramba, como é que o dono disso aqui transformaria isso numa renda passiva? Hoje as pessoas podem chegar para mim e eu sou conhecido entre meus amigos de dar ideias de negócios e a gente fazer várias ideias de negócios juntos, implementando vários projetos juntos. Por quê? Porque eu treinei meu cérebro. Então começa a identificar o que pode virar uma renda passiva na sua vida, o que pode virar uma outra fonte de renda na sua vida, como é que você pode criar todo um sistema automatizado que gere uma fonte de renda para você, ok? Principalmente trabalhando com vendas, ok? Principalmente. Quem vende e quem consegue vender comissionado, ou seja, vender ganhando dinheiro de forma comissionada, onde só depende dela, essas pessoas normalmente são pessoas que têm um pico de ascensão e uma ruptura com a renda ativa para a renda passiva muito grande. E eu não estou falando isso sem nenhuma base não, tá? Estou falando isso por causa disso aqui, ó. Isso aqui. Os caras que estão aqui, ó. Os caras que estão aqui na Forbes são os caras que vendem ideias de negócio, são os caras que pensam em produto, em comercialização de produto, em ir para o mercado, em meter a cara, e pessoas que só dependem delas mesmas, pessoas que comissionam, pessoas que ganham aquilo que elas fazem para trabalhar, não que vendem um tempo para ganhar dinheiro, ok? Então, começa a usar a sua inteligência, quanto mais você usar a sua inteligência e menos usar o seu braço, provavelmente mais dinheiro você vai ganhar. Então essa é a minha dica. Sérgio vai dizer agora para você a distribuição aí que ele tanto falou, e a gente vai encerrar esse vídeo. Legal, vamos para a prática então. Você chegar no patamar que você quer da tua vida, agora já está legal, você pega 50% da tua renda, é quanto você vai usar para os seus gastos pessoais. Conta de luz, telefone, gás, aluguel, prestação de alguma coisa, que não sou muito chegado à prestação, mas quem tiver, ok? E os outros 50%? Antes de falar de 50%, quem está começando agora, 50% não está dando, você tem que pensar o seguinte, amiguinho, você tem que diminuir o teu custo, tá? Então, se não dá para diminuir logo de cara, você vai usar 70%, tá? Mas é para pegar 70% e ir reduzindo para 50%. E aí, quando você chegar em 50%, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ganhar dinheiro, vai sobrar dinheiro no teu investimento, você vai conseguir diminuindo o teu estilo de vida, não no sentido de deixar de ter ou fazer coisas, mas você vai ver que vale a pena ter um estilo de vida simples, de acordo com aquilo que você ganha. Muito bem, então 50% mais 50%. Então os outros 50% vai ser 10% para doação, porque você tem que ser grato por alguma coisa. Então 10% você doa, não precisa ser para a igreja, mas pode ser para uma instituição, para alguém que esteja precisando de verdade. Tá? 10% para cursos, treinamentos, 10% para a tua aposentadoria, você não mexe nunca nesse dinheiro, porque no futuro vai ser a liquidez que você vai viver, né? É uma das rendas passivas. 10% para comprar coisas que você quer comprar, por exemplo, uma casa, um carro, um bem, né, uma moto, e os últimos 10% para você torrar, gastar mesmo, sem preocupação, porque a psicologia prova que quando você só guarda, economiza e não gasta, você chega uma hora que você pega tudo que você economizou e gasta tudo de uma vez só. Então pega 10% para torrar mesmo. Sérgio, mas dá para só comprar um pirulito? Ok, então você vai lá e compra um pirulito, mas não gasta o resto, ok? É isso aí, Pedro, minha dica. Clica no rosto do Sérgio aí para você conhecer um pouco mais do Crescer com Foco, ok? E assiste a entrevista de ontem, que foi uma entrevista fantástica. E é isso. Amanhã a gente volta à programação normal, às 9 horas da manhã. E não se preocupem não, que mais para frente a gente vai ter outras entrevistas, outros bate-papos. Eu e o Sérgio Vieira aqui no canal da Universidade Financeira. Um grande abraço e até amanhã.